Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 15, no versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Essa é a resposta que o Senhor Jesus dá a uma mulher cananeia quando ela vai até ele buscar uma ajuda, buscar um milagre. Eu não quero falar da mulher, eu não quero falar do milagre, mas eu quero falar especificamente dessa resposta que Jesus dá a ela dentro desse contexto aqui. Na verdade, a resposta que Jesus dá a ela, aparentemente, parece uma resposta muito dura. Nem parece, né, que é Jesus tão amoroso, tão maravilhoso. Mas a resposta dele, apesar de ser dura, era verdadeira. Porque neste contexto, neste período, nesse tempo, realmente, Jesus, ele estava ali, a princípio, para levar a mensagem aos judeus. Esta mulher cananeia, ela representa, né, os gentios. Ela representa o povo que não fazia parte da linhagem de Jesus, que não fazia parte dos judeus, que não fazia parte da casa de Israel. Então, a princípio, realmente, até para que se cumprisse as profecias, Jesus estava ali falando, pregando, e o objetivo ali principal era de alcançar o coração dos judeus, do povo de Israel. Ah, então Jesus estava fazendo acepção de pessoas? Não. Ele não estava fazendo acepção de pessoas. Era a prioridade naquele momento. Mas por que era a prioridade naquele momento? Porque, na verdade, Jesus, ele queria entrar ali no meio do povo judeu de uma forma que quebrasse aquilo que eles estavam vivendo até então, que era uma vida religiosa, que era um padrão errado daquilo que Deus tinha estabelecido para eles. Desde que, quando Deus separou Abraão, para que através deles começasse a nação de Israel, que fosse um povo que servisse a Deus, que caminhasse com Deus, aqui eles chegaram a um ponto de viver uma vida religiosa. Eles estavam vivendo uma vida ao ponto que Jesus chama eles de sepulcro caiado. Eles estavam servindo a Deus na religiosidade. Eles estavam servindo a Deus de uma forma religiosa, a ponto que eles viviam no engano, no sentido de que eles adoravam a Deus da boca para fora. Eles serviam a Deus de uma forma de aparência apenas. Tanto é que no mesmo capítulo 15, lá no versículo 8, olha o que Jesus diz. Versículo 8... Ele diz assim, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Interessante que no capítulo 15 começa ali falando da tradição, e Jesus expõe aqui a religiosidade deles. Jesus está expondo aqui a religiosidade deles, que eles estavam servindo, adorando a Deus da boca para fora. Mas o coração deles não estava em Deus. Eles estavam ensinando, eles estavam vivendo em doutrinas de homens apenas, e não os preceitos de Deus. E Jesus, ele traz à tona essa situação, e depois que ele traz à tona essa situação, vem o momento daquela mulher cananeia buscar a ajuda de Jesus. E Jesus aparentemente fala isso para ela. Jesus queria afirmar que Jesus queria mostrar para aquele povo que a religiosidade estava longe dele, estava afastando eles de Deus. Jesus, ele queria agir na vida daquela mulher. Jesus não queria deixar de atender o pedido daquela mulher. Tanto que ele atende. Mas ele permite ela chegar até um ponto para mostrar para o povo a verdadeira adoração, a verdadeira entrega, a verdadeira confiança que até então eles tinham o quê? Abandonado. E aí essas palavras de Jesus, essa mensagem de Jesus me faz refletir, me faz entender. Hoje nós vivemos no tempo da graça. Jesus alcançou a todos nós. A palavra de Deus diz que nós fomos colocados, enxertados na oliveira. Nós fomos enxertados, porque nós não éramos da casa de Israel. Mas Jesus, ele veio para todos. E hoje nós vivemos no tempo da graça. Hoje, nós fomos enxertados na oliveira. Nós somos enxertados na videira, que é o Senhor Jesus. Fazemos parte do projeto dele.
Fazemos parte daquilo que ele chama de corpo de Cristo, de igreja, a sua igreja. A igreja que ele chamou para ser vencedora. A igreja da qual Jesus diz assim que a porta do inferno não pode prevalecer contra ela. Que as ações do maligno não pode tocar. A igreja que ele chamou para que onde naquele momento que ele morre ali na cruz do Calvário, que o véu é rasgado e nós temos livre acesso ao Pai. Jesus o tempo todo ele querendo quebrar todo o espírito de religiosidade, tudo aquilo que nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus, mas a religiosidade também nos afasta de Deus. E quando nós, pela graça somos alcançados e estamos, agora diante do Pai, mas os dias estão passando. E aí eu entendo que nós precisamos cuidar para que nós não nos tornemos como o povo de Israel chegou naquele ponto de sermos apenas religiosos e não vivermos uma vida na plenitude do Espírito Santo e não vivermos uma vida diante do Pai e não vivermos uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. A religiosidade te afasta de Deus. Não é assim que Deus quer que nós sirvamos a Ele. Deus quer que nós sejamos verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Deus, Ele não enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós, para sofrer, para levar sobre o ombro dele todas as nossas maldições, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, tudo que era ruim, de nós, em vão. Para que a gente viva uma vida de religião apenas, de religiosidade. Então há um perigo em ser na religiosidade, que nos afasta do Senhor. O perigo da religiosidade é que nós corremos o risco de termos uma vida com Deus no piloto automático. A gente acostumou. Não, eu já converti, eu já desci as águas, aí eu vou viver minha vida assim no piloto automático. Aí eu já tenho Deus, já tenho Jesus, tá bom demais. E vou seguindo. E vou fazendo, daquilo que já ficou mecanizado dentro de mim. O piloto automático, o que você faz? Você aperta ele lá e ele conduz, o carro ali naquela velocidade que você colocou. Ou, geralmente no avião. Mas está no automático. Ele vai fazer aquilo que foi determinado. Se você colocar lá assim, quero andar 80 km por hora. Se você pode pisar, você pode arrebentar o acelerador, que ele não vai passar de 80 km por hora. Às vezes a gente está servindo o Senhor assim. Eu pus a minha velocidade, Deus, aqui é 80. E aí o Espírito Santo está tentando pôr para você aumentar a velocidade, está pisando, está te enchendo, está fazendo, está dando oportunidade, está te mostrando, está revelando. Você está ali no corpo de Cristo, está na igreja, está tendo plantador de tâmeras. Nós tivemos aí o mar se chama, está colocando ali gás para você passar dos 80, mas você apertou o piloto automático no passo dos 80. Isso é religiosidade. Onde eu limito o que Deus pode fazer na minha vida ou o que eu quero fazer para Deus. Nós precisamos cuidar para isso não acontecer conosco. Outro perigo, dessa religiosidade é que nós corremos o risco de nos tornarmos pessoas insensíveis ao Espírito Santo. Misericórdia. Misericórdia, Jesus, ele disse que ele precisava ir ao Pai para que viesse o Espírito Santo, o nosso Consolador, aquele que nos guia, aquele que nos dirige, aquele que nos ajuda, aquele que faz aquecer em nós a presença de Deus, aquele que nos convence do pecado, do erro, e que em nome de Jesus vai nos convencer de que o espírito de religiosidade não cabe em nós. Nós nos tornamos insensíveis à voz do Espírito, nos tornamos insensíveis ao mover do Espírito. Às vezes a gente está na casa de Deus, e o Espírito Santo quer tocar. Eu acredito que todos nós aqui, que estamos na casa de Deus, quando nós estamos no culto, para o Senhor, o culto não é para nós, é para Deus, e nós deixarmos a religiosidade bem longe de nós e abrir o nosso coração, eu tenho certeza que nós vamos receber algo novo do Espírito Santo toda vez que nós estivermos aqui. E a religiosidade me impede isso. Por quê? Porque ela me impede de estar
sensível ao Espírito e me leva para um lugar perigoso, que é o lugar da crítica, do olhar só o que está à minha volta. Me leva a não amar como Jesus quer que eu ame meu irmão. Permite que entre outras situações no meu coração de engano. Enquanto que o meu lugar na casa de Deus é para louvar, glorificar e cultuar o meu Deus. Quando eu me entrego, quando eu cultuo a Deus, que eu estou na casa dele, não tem como eu não receber dessa presença. Não tem como o Espírito Santo não tocar em mim, não falar comigo, não trazer coisas ao meu coração que me leve para mais perto de Deus, que me constrange diante dos meus erros, das minhas falhas, porque nós erramos o tempo todo. Nós erramos 24 horas por dia, até quando estamos dormindo às vezes. Porque nós somos humanos, somos falhos, somos limitados. Por isso que todos nós carecemos da graça do Senhor. Por isso que precisou que Jesus viesse e morresse por nós. E Ele morreu por nós não é porque a gente é bonzinho, não, muito pelo contrário, é porque a gente é ruinzinho mesmo. Para que a gente não se perdesse. E aí a gente esquece disso. Aí às vezes a gente fica a religiosidade nos leva a esse lugar de insensibilidade. A voz do Espírito, a direção do Espírito. Nos torna pessoas críticas. Nos leva a não ter mais confiar como nós deveríamos confiar em Deus. Lá em Jeremias, no capítulo 17, diz assim, ó: maldito o homem que confia no próprio homem, na força do seu braço. Quando a gente anda pela religiosidade, a gente está caminhando assim. Ah, Deus, fica aí no seu lugar, deixa que eu tomo conta do que eu quero fazer. Deixa que eu sei o que eu quero. Deixa que eu sei como que eu faço. A palavra de Deus chama esse homem de maldito. E qual que é o fim dele? Que está lá em Jeremias. Vamos ler lá, eu gosto muito. Vamos lá, Jeremias 17. Jeremias 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será, olha o fim, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Misericórdia. A religiosidade pode nos levar para esse lugar, ao contrário de quando nós nos abrimos o coração e permitimos que o Espírito Santo nos conduza. Olha no versículo 7, bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Se nós andamos no Espírito, nós confiamos em Deus. Se nós andamos no Espírito, nossa esperança está em Deus. Nosso olhar é o olhar do Espírito Santo, é o olhar de Deus, é o olhar de Jesus. Não é o olhar do homem que é errado, que é falho. Um exemplo, né? Mical, ela olha ali para as ações espirituais de Davi com os olhos naturais, com os olhos de uma pessoa que não religiosa, que era religiosa. Porque ela era uma israelita, ela conhecia Deus, ela conhecia as leis. Ela não era neófita na lei. E ela olha para uma ação espiritual com um olhar de crítica. Mas aquele que anda no Espírito, que não entra na religiosidade, ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amados, quantos querem ser essa árvore frondosa, frutífera, porque a raiz ela vai estender em direção ao ribeiro, em direção à presença do Senhor, em direção às águas do Espírito Santo de Deus. O religioso, ele não consegue fazer isso. Amém? Agora desligou aqui. Amém? Voltou? Amém. Glória a Deus. Aleluia. O religioso não consegue. O Espírito tem o poder de nos conduzir e nos revelar que somos filhos de Deus. O religioso, ele não entende como é maravilhoso ser filho de Deus. Ele não consegue olhar para Deus como pai. Um pai que cuida, um pai que ama, um pai que está de braços abertos com ele, para recebê-lo. A religiosidade nos faz olhar pela janela errada, como eu falei, né?
dos nossos próprios valores, nosso próprio achismo, da nossa própria maneira de ver as coisas. Amados, e quando a nossa visão, ela é errada. Ela é errada. Quem lembra do apóstolo Paulo? Ele era um religioso. Ele era um servidor da lei. Ele estava cumprindo a lei ali ao pé da letra. Mas a visão dele era, vou matar os cristãos. E ele matava. Era a visão dele. Como que foi o encontro dele com Jesus? Ele ficou o quê? Cego. Para depois os olhos dele se abrirem para Deus de verdade. A religiosidade nos cega. Os nossos olhos olham para a situação e a religiosidade mata. Paulo estava matando os cristãos. A religiosidade pode matar, pode fazer eu matar meu irmão. Quem quer andar no Espírito e deixar a religiosidade longe, muito longe. Então ela nos cega. Essa religiosidade pode nos levar a uma forma errônea de servir a Deus. Onde muitas vezes nós deixamos de ser servos e achamos que é Deus que tem que nos servir. Ah, não, eu já orei tanto para acontecer isso na minha vida e Deus não fez. Ah, eu cansei, sabe? Ah, eu estou lá na igreja todo dia, toda semana, todo domingo, toda quarta. E parece que minha vida não muda. Não muda por causa de Deus ou por causa de mim? Deus não tem poder para mudar? Deus não tem poder para fazer? Tem ou não tem? Ele tem. Ele tem. Nós precisamos sondar os nossos corações. Como que nós estamos servindo a Deus? Nós estamos servindo a Deus ou queremos que Ele nos sirva? Nós queremos que Deus faça do nosso jeito ou do jeito dele? O religioso, ele faz isso. Ele chega num ponto que não, Deus precisa fazer, Deus não está fazendo. Aí ele vai diminuindo a intensidade dele com Deus. Ele vai diminuindo as direções de Deus com ele. Deus já nos serviu da melhor maneira. Quando Ele entregou o seu Filho para morrer por nós. Ele não precisa fazer mais nada. Mas Ele faz. Pela sua misericórdia, pela sua graça e pelo seu amor. Muitas vezes, né? Com a religiosidade, com essa atitude, nós estamos todo dia falando não para Deus. Não, Deus, agora não. Agora eu não posso, agora eu não quero. Agora está difícil. Você não está vendo que eu estou cansada? Quem aqui que não cansa? Se tem alguém que não cansa, então não é ser humano, né? Porque a gente cansa, é natural. Por isso que Deus, Ele deu 24 horas. Deixou um período para a gente descansar. Deus não pede para nós nada que nós não podemos fazer. O que Ele pede para nós é porque Ele sabe que a gente pode fazer. Porque tudo vem dEle, é Ele que nos capacita. É Ele que nos encoraja, é Ele que nos dá os dons, é Ele que nos dá os talentos. Tudo vem dEle. Engano nosso achar que a gente é alguma coisa. Coitadinho de nós, se a gente achar que a gente é alguma coisa. Tudo vem dEle. E tudo é para Ele. Um coração que entrega de verdade a Jesus, ele caminha pelos olhos da fé, onde Jesus sempre será o seu alvo. O oposto do ser religioso, ele sempre vai colocar os olhos em Jesus. E não nas pessoas, no lugar, nas circunstâncias, no momento, nos problemas. Mas sempre ele vai colocar no Senhor Jesus. O coração religioso, ele está sendo enganado. Ele está vivendo no engano. E a gente precisa cuidar. A gente precisa vigiar. Para a gente não entrar nesse lugar de religiosidade. Né? Tem até, quando se faz um censo, né, naturalmente falando, eles perguntam, qual que é a sua religião, né? Não é assim o censo? Não pergunta a religião? Aí a pessoa fala, eu sou tal, sou tal, sou tal, sou tal. Tem gente que fala que eu sou tal, mas por falar, né?
não praticante, né? Hoje o pessoal ainda está usando isso ainda. Não, eu sou tal, mas não praticante. Mas a gente tem aqueles que estão na igreja, mas com o espírito de religiosidade. Está no lugar certo, na casa do Pai, mas está com o coração endurecido. Coração de pedra. E Jesus veio para nos dar um coração de carne, que sirva a Ele, não pelas tábuas naturais, mas na tábua do seu coração, aonde a palavra vai estar escrita na tábua do seu coração. Quando a palavra de Deus, ela está escrita no meu e no seu coração, haverá temor no nosso coração, haverá temor para servir ao Senhor, e haverá alegria para servir ao Senhor, haverá prazer em servir ao Senhor, porque está escrito na tábua do meu coração, e não só num papel ou na tábua apenas, aonde eu vou só ler e vou fazer de conta que estou fazendo. Amados, servir ao Senhor, servir a Jesus, servir aquele que se entregou por nós, que nos amou primeiro, é a melhor escolha que cada um de nós podemos fazer. Não é peso, jamais será peso, porque é Ele que acrescenta todas as coisas nas nossas vidas. Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Queridos, a justiça verdadeira só vem de Deus. A justiça humana, ela é falha. Ela é até necessária, né, para poder haver equilíbrio, né, para haver limites. Mas ela é falha. Ela é falha. Porque nós somos falhos. Se a gente trazer num contexto natural, um juiz que está lá, que está julgando, que vai dar uma sentença, que vai fazer uma justiça, ele é como eu e você. É um ser humano. Ele estudou? Estudou. Ele conhece das leis? Ele conhece. Mas ele pode falhar na sentença. Pode ou não pode? Pensa você lá como juiz. A gente pode falhar, mas Jesus não falha. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E às vezes a gente quer fazer o inverso. Primeiro eu quero que acrescenta. Primeiro eu quero que Deus faz. Primeiro eu quero que Deus faz um milagre. Primeiro eu quero que Deus me sirva. Primeiro eu quero que Deus... Aí depois eu vou buscar o reino de Deus. Aí eu, voltando naquela passagem da mulher cananeia. Aí eu entendo as palavras de Jesus. Eu me lembro que a primeira vez que eu li essa passagem eu fiquei indignada. Mas Jesus, mas como eu não estou entendendo Jesus? Você é tão duro com essa mulher? A mulher está desesperada, buscando ajuda, a filhinha dela, com um problema tão grande que ninguém pode resolver, só Jesus. Ele pega e fala, ó, não, eu vim para a casa de Israel. E aí ele aumenta mais, olha, não é bom que os cachorrinhos comem o quê? Das migalhas que caem do seu dono. Meu Deus, olha o que Jesus estava fazendo. Mas Jesus, na verdade, estava querendo ensinar o povo de Israel que a verdadeira adoração. Antes de Jesus fazer o milagre, o que aquela mulher fez? Se rendeu. Se prostrou. E o que Jesus fala para ela? Vamos lá. Eu fechei aqui, mas vamos ler lá. Para a gente finalizar. Mateus 15, versículo 28. Vamos ler o 27. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Jesus fala para aquela mulher: grande é a sua fé. Jesus queria mostrar para o povo de Israel como que era realmente ter um coração entregue e não um coração religioso. Quantos aqui vai estar sondando, vai estar vigiando, vai estar guardando o seu coração para que a religiosidade não domine, para que você não entre no piloto automático, para que você não coloque ali a velocidade, não é até aqui que eu vou, e o Espírito Santo pode fazer o que quiser na sua volta, que você vai continuar do mesmo jeito. Não sai daqui. Daqui ninguém me tira. Se entrega. Se entrega à presença dele. Se entrega diante do Pai. Se entrega diante do Espírito Santo.
Deixa Ele conduzir a sua vida. Deixa Jesus conduzir. Porque Ele quer que todo fardo pesado seja lançado fora. Porque Ele é que nos traz fardo suave e leve nessa caminhada sobre a terra. Então vamos colocar de pé.